Então, depois dos nossos pequenos serizinhos microscópicos, a gente tem a época onde os animais eles já são maiores. E um animal que se destaca no período cambriano são os trilobitas, que são esses bichinhos que, se você fosse olhar hoje, eles parecem com aquele tatu bolinha que a gente tem no quintal de casa. Não é relacionado, mas parece. Então, o que acontece? O trilobita ele é um ser muito importante, porque ele viveu no nosso planeta em vários lugares. E aconteceu algum problema que eles morreram, a maioria, assim, de repente, que a gente fala que foi uma grande extinção dos trilobitas. E esse período fez com que gerassem os fósseis do trilobita, e isso gerou um marcador geológico. Por quê? Porque se você está estudando uma região, né, fazendo escavações, e você encontra um trilobita, você sabe exatamente que você está no período cambriano. Porque foi nessa época que eles morreram. Então a gente consegue encontrar a maioria dos fósseis dele. Então se você estiver procurando um dinossauro lá do Cretáceo, do Triássico, bem provavelmente você não vai encontrar se você estiver procurando num ambiente onde você encontra um fóssil de trilobita. Então, do período ordoviciano, o que nós temos aqui no nosso museu são, primeiro, um peixe agnato, né, que é um protótipo de peixe. Ele ainda não é um peixe, mas é um ser que ele não possui mandíbula. Ele parece um peixe, mas ainda ele não possui mandíbula. Ele não abre e fecha a boca igual a gente faz, certo? Ou os peixes de hoje fazem. E também surgem os recifes de corais. Então, os corais começam a se desenvolver mais ou menos nessa época do Ordoviciano. Do período Siluriano, nós temos duas coisas interessantes. Primeiro, a gente tem esse fóssil, né, essa réplica de fóssil do seu lado esquerdo, que é de um crustáceo. Então, é um parente ali do camarão, da lagosta. É bem parecido, se você olhar de perto, com uma lagosta, né? Tem toda aquela estrutura de lagosta. Nós temos também as raízes de uma planta de uma planta maior. Então nós temos tanto dessa época do Siluriano um crustáceo quanto a raiz de planta. No período Devoniano nós temos aqui a réplica da pegada de um anfíbio. Então, nós acreditamos que seja um anfíbio, mas ainda estão fazendo estudos na área e pode ser que seja algum animal diferente. Por enquanto, a gente considera que é um anfíbio. Vamos esperar as confirmações. Nós temos também alguns tipos de animais em concha, certo? Então, no fundo lá nós temos a língula, que é um bichinho que vivia dentro de uma concha, e aqui um braquiapode, que é uma concha bivalve, né, que tem um bichinho que fica lá dentro e ela se abre e fecha. Temos também esses tentaculites aqui, que eles são crustáceos, microcrustáceos. Então, se vocês olharem bem, nós temos 3 pontinhos vermelhos. Esses 3 pontinhos vermelhos, eles são microcrustáceos. Então, se vocês quiserem conseguir ver, vocês vão ter que vir aqui. Esses crustáceozinhos pequenininhos, porque eles são bem interessantes, porque são bem pequenininhos. Da época do Carbonífero, o que nós temos no museu? Nós temos quinidários. Então lá antes a gente tinha falado dos quinidários, só que eles eram pequenininhos que a gente precisava de um microscópio para ver. Aqui a gente tem os quinidários, eles são um pouco maior e eles são na forma de pólipo. Por exemplo, quando você pensa em água-viva, você pensa naquele bicho que fica nadando dentro do mar, que o Bob Esponja caça, né? Ele sai correndo lá com aquela rede de pegar borboleta, caçando quinidário, caçando água-viva. Mas a água-viva ela tem duas formas, tanto a forma de medusa, que é essa que fica nadando, como ela tem uma forma estacionária chamada de pólipo. Então aqui a gente tem a representação de um fóssil de pólipo de quinidário, que é esse pauzinho aqui na frente. A gente tem um fóssil de ouriço do mar aqui no canto, certo? Aquele ouriço que a gente tem hoje mesmo, ele é da mesma família. Atrás vocês conseguem ver uma semente germinando, fossilizada, certo? E aqui a gente tem
a querida samambaia da vovó. Então, sabe aquela samambaia bonitinha que toda vovó tem em casa? Então, é essa dessa época do Carbonífero que ela se desenvolveu bastante, certo? Aqui atrás nós temos uma outra conchinha representada. É difícil de ver, mas vocês vão conseguir ver a forma dela certinho, chegando mais perto. Bom, chegando no Permiano, nós temos algumas representações aqui. Por exemplo, nós temos um fóssil de Mesossauros brasiliensis e uma réplica de fóssil de Mesossauros brasiliensis. E é muito interessante, porque esse lagartinho, ele é aqui, não é um lagartinho, ele dá um pouquinho maior, mas ele é aqui do nosso país. E é muito interessante que, enquanto eu fazia o curso de biologia, a gente teve a oportunidade de ir a campo e poder encontrar fósseis de verdade desse pequeno lagarto, um pouquinho antes dos dinossauros surgirem. Nós temos aqui também mais uma concha bivalve, certo? E ela é fossilizada também. E atrás nós temos um tronco de gimnospermo. O que acontece? A árvore, nessa época, ela caiu no chão, né? Ela foi soterrada por algum tipo de material, e aí as células foram sendo substituídas por sílica, e essa sílica foi formando a rocha em si, e aí ela ficou nesse formato de pedra.